Olá, boa tarde. Os CTT foram os vencedores da sondagem desta semana, empresa que tem vindo a surpreender pela positiva, pelo menos numa fase inicial, após o seu IPO, já que subiu cerca de 50% em pouco mais de 3 meses. Também foi um pouco à boleia da onda positivista que se vivia no mercado português e a verdade é que tem vindo a apagar-se, mas a apagar-se de uma forma muito discreta quando comparado com outros títulos do PSI 20. Repare-se que nesta lateralização, desde máximos até ao ponto atual, temos um desconto de apenas 9%, o que é extremamente discreto, sobretudo se tivermos em consideração que, do ponto de vista fundamental, os CTT não estão propriamente baratos. Neste momento, os CTT estão a negociar com um PER, apesar de ser uma medida simplista, acaba por nos dar uma ideia concreta, sobretudo porque este é um mercado já bastante amadurecido e no qual o PER acaba por fazer algum sentido do ponto de vista prático. No caso dos CTT, estamos a falar de um PER a rondar os 16, quando comparamos, por exemplo, com os Correios holandeses, que estão com um PER de 10, ou mesmo com Deutsche Post, que está com um PER a rondar os 13,45, o PER dos CTT denota claramente um potencial, uma potencial subida, uma potencial mais-valia associada, eventualmente, à banca postal. Neste momento, o CTT, com o mercado amadurecido em Portugal e com o mercado algo recessivo, não será suficiente. Só uma expectativa de continuação de ganho com base no negócio tradicional não me parece suficiente para justificar um preço que acaba por ser algo elevado. A questão aqui passa muito por saber se de facto esta mais-valia associada ao Banco Postal será uma mais-valia ou se será pouco mais de uma ilusão. Ainda não temos dados suficientes para quantificar aquilo que o Banco Postal poderá vir a trazer. É verdade que é uma boa ideia, é verdade que associar uma marca muito conhecida, muito sólida do ponto de vista do conhecimento dos portugueses a um serviço que já está, de certa forma, já existem os balcões, seria necessário ter custos com a formação, custos com alguma adaptação, mas pelo menos alguns serviços bancários poderiam ser prestados e podem vir a ser rapidamente prestados. A mais-valia que poderá daí advir ainda será cedo para quantificar. Vamos esperar para ver, mas não sei se será tão significativa como aquilo que se está à espera neste momento. Os resultados têm vindo também a ser positivos do ponto de vista financeiro, o que acaba por ser interessante e importante também num momento recessivo em que se tinha algum receio em relação a essa questão, mas ainda assim, volto a dizer, não sei se o prémio neste momento se será suficiente para levar a uma entrada de longo prazo. Na minha opinião, entrar neste momento no CTT poderá ser algo arriscado, porque o drawdown poderá ser bastante significativo, sobretudo se tivermos uma confirmação num abrandamento das economias mundiais e de uma queda no mercado americano e dos mercados europeus mais proeminentes, nomeadamente o alemão. No que diz respeito a uma potencial luta pelo controle, poderia também, de certa forma, aguçar um pouco o apetite pelos títulos. Continua a ser algo estranho, pelo menos para mim, que não haja nenhuma empresa de Correios ou outra que decida assumidamente tomar o controle dos CTT. Temos visto alguma tomada de mais-valias por parte das principais empresas que entraram ou na OPV ou mesmo no decorrer do processo já depois da colocação em bolsa, o que também quer dizer que mesmo eles próprios não estão crentes de um potencial de subida muito significativo a partir deste ponto. Uma luta pelo poder poderia ser muito interessante do ponto de vista do pequeno acionista, porque disputaria certamente uma guerra de preços que faria subir o preço da ação, mas neste momento não se prevê porque, como eu já disse anteriormente, o preço neste momento não está propriamente barato. Será muito provável que, a haver uma eventual guerra de preços, seja muito mais abaixo deste patamar atual, e se o PSI 20 se continuar a afundar e se os índices mundiais começarem a afundar-se de forma significativa, muito dificilmente os CTT se manterão neste patamar. Repare-se, neste caso em concreto e neste momento nós temos os CTT, do ponto de vista técnico, entrar numa zona ou aproximar-se de uma zona de fortíssima resistência, a começar aqui, como eu já disse, pelo máximo nos 8,23, até aqui aos 8,15 temos a resistência mais proeminente, será nesta zona. Até que se ultrapasse esta resistência, é provável que tenhamos de andar aqui durante mais tempo em lateralização. Verdade também seja dita, se tivermos a quebra em alta consistente desta resistência, podemos ter uma rápida subida, porque temos aqui um grande acumular de tensão nesta zona por causa da lateralização.
Já aqui no que diz respeito ao curto prazo, temos uma resistência mais significativa, aliás, menos significativa, mas mais próxima, aqui nos 7,93, entre os 7,93 e os 8, e o simples facto de nos aproximarmos desta zona de resistência já fez com que houvesse uma reação negativa por parte dos CTT. Neste caso em concreto, temos uma sequência recente de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Repare-se, 1, 2, 3, e neste momento estamos com o quarto máximo relativo inferior ao anterior, e a aproximação a esta zona acabou por dar uma boa oportunidade aos curtos. Tivemos a oportunidade de o comentar no Facebook do blog, na página do Facebook do blog, quando esta aproximação acabou por ocorrer, e quando se julgava, repare-se, este gap up foi algo suspeito, apesar de ter tido algum volume. Comprar depois de um gap up aproximado a uma zona de resistência ou a duas zonas de resistência tão fortes seria demasiado arriscado. Mais valia esperar e ver se eventualmente essa quebra ocorria. A quebra acontecia apenas a 5% de distância e depois aí sim comprar com muito maior segurança. Neste caso em concreto, então, temos o que aparenta ser uma continuação do movimento de reação à zona de resistência e de aproximação à zona de suporte. Esta zona de suporte não é tão clara como a zona de resistência e por isso é um pouco mais difícil de prever onde é que esta queda, este movimento descendente poderá vir a terminar. Vamos olhar aqui para o gráfico horário para conseguirmos ver com maior exatidão aquilo que está a acontecer neste momento. Repare-se, tivemos aqui um fundo em V com uma quebra rápida que acabou por originar todo este movimento ascendente. Na altura eu tive a oportunidade de o sinalizar. Se olharmos aqui, por exemplo, para o movimento a partir desta zona dos 6,88, podemos aqui ajustar a esta resistência. Foi a quebra em alta desta resistência que sinalizou o acionamento deste fundo em V. Se projetarmos este fundo em V, tínhamos aqui um target mínimo esperado nos 7,31. Este target foi ultrapassado em alta, acabou por dar origem aqui a um topo. E o que é que temos neste momento? Temos uma aparente quebra em baixa de um topo em V. Depois de termos tido um fundo em V, temos um padrão muitíssimo semelhante em forma de topo, e a sua quebra durante o dia de hoje poderá sinalizar um aprofundar da cotação. Tivemos aqui o gap up a marcar esta zona como suporte. A partir do momento em que temos a sua quebra em baixa, podemos ter um comprometimento definitivo do movimento ascendente. Se a zona de resistência, a aproximação à zona de resistência, já era suficientemente demovedor de uma entrada longa, então com este movimento descendente e com a confirmação da quebra em baixa deste movimento descendente, podemos ter muito rapidamente uma aproximação à zona dos 7 novamente. Isto não invalida que mesmo numa ótica de médio prazo tenhamos uma inativação do padrão ascendente. Repare-se, podemos ter perfeitamente uma correção e esta correção não ultrapassar este mínimo relativo em baixa. Se não tivermos a ultrapassagem em baixa deste mínimo relativo, podemos ter apenas uma tomada de mais-valias para depois termos um momento de viragem e uma continuação do movimento ascendente. O que é verdade é que, para já, de facto, as posições longas são demasiado arriscadas. Volto a referir aqui no gráfico diário, a aproximação a esta fortíssima zona de resistência, no gráfico horário a quebra em baixa do movimento de inversão de tendência. Então, neste momento, para o CTT, estou algo negativista, tanto no curto prazo como no médio prazo. No que diz respeito ao longo prazo, é uma empresa que eu aprecio substancialmente e que, se uma oportunidade surgir, se surgir, por exemplo, aqui uma aproximação à zona dos 5,5, certamente comprarei, certamente testarei uma entrada longa, porque haverá certamente uma reação. Enquanto isso não acontecer, parece-me de facto demasiado caro, demasiado arriscado estar a fazer uma entrada só com base numa potencial mais-valia que poderá advir da criação do banco postal, e isso para já, para mim, não é suficiente para me levar a uma entrada longa. Bem, por esta semana é então tudo. Obrigado pela atenção e um resto de bom dia.